Elba Ramalho, qualquer música dela aí. Tá bom, Girimum? Tá, abraço, meu filho. Vamos embora, aniversariante de ontem, viu? Bora pra Jesus. 6 para as 7 já. A irmã gemeu no tronco do Jurema. 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 Foi um sinal bem triste, Morena, fiquei a imaginar. Será que o nosso amor, Morena, que vai se acabar? Você bem sabe que a Ema quando canta vem trazendo no seu canto um bocado de azar. Eu tenho medo, pois acho que é muito cedo, meu benzinho, pra esse amor se acabar. Vem, Morena, me beijar, dá um beijo, desse medo se acabar. Vem, Morena, vem, me beijar, dá um beijo, pra esse medo se acabar. A Ema gemeu no tronco do Jurema. 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 Diga, professor Jackson do Pandeiro, saudade. A Ema gemeu no tronco do Jurema. Diz que a Ema gemeu no tronco do Jurema. A Ema gemeu no tronco do Jurema. A Ema gemeu no tronco do Jurema. Foi um sinal bem triste, Morena, fiquei a imaginar. Será que o nosso amor, Moreninha, que vai se acabar? Você bem sabe que a Ema quando canta vem trazendo no seu canto um bocado de azar. Eu tenho medo, pois acho que é muito cedo, meu benzinho, pra esse amor se acabar. Vem, Morena, me beijar, vai dar um beijo, pra esse medo se acabar. Vem, Morena, vem, me beijar, dá um beijo, pra esse medo se acabar. A Ema gemeu no tronco do Jurema. A Ema gemeu no tronco do Jurema. Diz, A Ema gemeu no tronco do Jurema. a Ema gemeu no tronco do Jurema. Ajeite seu roscoff com o meu. 2 para as 7. Acorda pro culto de Jeremum aqui na Rádio Cidade, menino. Oxe, manhã bonita de terça-feira, já tá chegando Renata, e Mário Flávio já lavaram os olhos, tiraram a remela, já estão todos fardados porque daqui a pouco tem informação. Aliás, muita informação aqui na cidade. Ó, presta atenção. Oxe, a Rádio Cidade é uma empresa do grupo AJS Comunicação. A direção de programação é de Mário Flávio. Direção de jornalismo, é da Pretinha, Renata Torres. E direção administrativa de Rodolfo Silva. Oxe, e a direção geral? Como tô dizendo, menino, é de Adolfo José, sim. O Girimum vai chegando ao final de mais um programa. Amanhã tem mais a partir das 5 da manhã, aqui na cidade, eu não tô dizendo. Acorda, meu filho, levanta. Finalizamos mais uma edição do programa Acorda Caruaru. CYI 785 Rádio Cidade Caruaru, FM 99,7, uma emissora do grupo AJS de Comunicação.
Pensando no bem-estar dos seus clientes, Alex Comedoria Regional continua servindo os melhores pratos regionais, agora presencial e delivery. Carne de sol, galinha de capoeira e bode na brasa. E os melhores pratos nobres, como filé à parmegiana, bacalhau à moda da casa e picanha argentina. Solicite já o seu pedido pelo nosso delivery 3721-8916 ou 99117-1751. Alex Comedoria Regional. A SIC e a CDL se empenharam muito para a retomada da economia na nossa cidade. Agora, a responsabilidade é de todos nós. Precisamos seguir os protocolos de segurança para evitar o aumento do número de casos na nossa região. O uso de máscara, higienização das mãos e cuidados com a limpeza dos estabelecimentos significam cuidado também com a vida dos nossos colaboradores e clientes. Juntos, podemos fazer a diferença. A vida e a obra do Rei do Rádio. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre: eu quero viver melhor. A voz da boemia está de volta. Voltei pra rever os amigos que um dia... Programa Encontro com Nelson. E o seu amor. Uma hora dedicada ao Rei da Boemia, Nelson Gonçalves. Fica comigo esta noite. Todos os domingos, a partir das 6 da manhã. Encontro com Nelson. Apresentação: Edson Tavares. Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Hora certa. Apoio. Ecolavagem. Lave o seu carro e estofado, respeitando a natureza. Telefone 81 99555 7305. Na Rádio Cidade, 7 horas e 2 minutos. Agora, na Rádio Cidade, você ouve o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. Casa Nova Construção. Faça suas compras sem sair de casa pelo site casanova.com.br. Sua casa nova também no digital. Terça-feira, 18 de agosto de 2020, Correios entram em greve. A decisão foi tomada durante a Assembleia Geral realizada pela categoria no fim da noite de ontem. Polícia Federal realiza 2 operações no Recife. O foco é desarticular o esquema de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro em postos de combustíveis. Pesquisa revela a adaptação do comércio durante a pandemia. Segundo o levantamento, 11 segmentos se adaptaram para sobreviver a esse momento. A SIC vai celebrar Dia do Estagiário. Evento online vai capacitar jovens que buscam uma relocação no mercado de trabalho. A área de tecnologia e saúde se destacam na oferta de vagas de trabalho. Os dados da pesquisa são do CAGED. Garanhuns amplia a oferta de testes rápidos para a Covid. Agora os exames podem ser realizados em unidades de saúde básica das zonas urbana e rural. Projeto quer obrigar abrigo de idosos a realizar testes para detectar coronavírus. A ideia é prevenir e reduzir a transmissão do vírus entre pessoas com mais de 60 anos que estão nesses locais. Receita Federal inicia recebimento de declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural de 2020. O prazo segue aberto até 30 de setembro. Rádio Cidade realiza reunião para falar sobre eleições de 2020. Na presença de representantes dos pré-candidatos, a emissora já definiu a data do debate e quando vai realizar as entrevistas com os candidatos e também com os vices. Após empate na primeira rodada, Santa tenta a vitória jogando dentro dos seus domínios. O jogo é contra o 13 da Paraíba. A bola rola a partir das 8 horas da noite. Aqui hoje também você confere a decisão envolvendo o PSG, que pode levar Neymar a ser o melhor do mundo. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Bom dia. Bom dia para você. Foi ajuizada uma ação civil pública pelo Ministério Público Federal de Pernambuco que pede transparência às despesas realizadas no enfrentamento da pandemia com recursos oriundos do SUS. A ação é contra a Prefeitura do Recife, a União e outras 3 organizações sociais de saúde.
No documento é defendida que a Lei Ordinária Municipal, a afastar obrigações de transparência, viola os princípios constitucionais da publicidade e da moralidade administrativa, bem como a Lei de Acesso à Informação e normas que vinculam o município do Recife à obrigatoriedade de manutenção do dever de transparência e controle dos gastos efetuados junto a entidades do terceiro setor. Segundo dados apresentados na ação, só em 2020 o município já recebeu mais de 310 milhões de reais via Fundo Nacional de Saúde, dos quais cerca de 64 milhões foram destinados ao combate ao Covid-19. A ação afirma que os valores repassados a essas organizações para a gestão de hospitais de campanha e outras unidades hospitalares ultrapassam 150 milhões de reais. O MPF tem o objetivo de que o Recife mantenha atualizadas no portal da transparência as informações sobre empenhos realizados no enfrentamento da pandemia, bem como que divulgue oficialmente as dispensas emergenciais em até 2 dias úteis após a assinatura. A Prefeitura do Recife, a União e os envolvidos não se pronunciaram sobre esse assunto. 7h05, uma pesquisa revelou que os consumidores brasileiros tiveram que se adaptar e os comerciantes e empresários que dependem deles também. O levantamento do Sebrae mostra que microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas de 18 estados brasileiros mudaram procedimentos e hábitos já estabelecidos nos negócios para tentar manter o ritmo econômico durante a pandemia. Segundo a pesquisa Pequenos Negócios e o Enfrentamento da Crise do Coronavírus, destacou que entre abril e junho deste ano, a mudança em 5 segmentos empresariais, majoritariamente formados por microempresas nos ramos de varejo, alimentação, moda, beleza e turismo. Segundo o levantamento, mostra que vários ramos, como o de moda, adotaram abordagem híbrida, com fortalecimento de experiências presenciais e o intenso uso de canais online em vendas e relacionamento aí com o mercado. No ramo da alimentação, os empresários revelaram que procuram um modo viável para realizar aí os seus negócios. 7h06, vai ser realizado pela Associação Comercial e Empresarial de Caruaru, a ASIC, um curso de qualificação voltado para estagiários que buscam se relocar no mercado de trabalho. De acordo com a ASIC, hoje o Centro de Integração de Estágio Qualificado, o CIEG, vai realizar um evento online com o objetivo de celebrar o Dia do Estagiário, que é comemorado hoje. No seminário vão ser abordados diversos temas, entre eles etiqueta profissional, inteligência emocional e construção de um currículo perfeito. O encontro é gratuito e vai ser realizado na plataforma Zoom às 5 horas da tarde. Para participar, os interessados podem acessar o site da ASIC, que é o asiccaruaru.com, e se inscrever no espaço dedicado ao evento. Durante o seminário, os estagiários vão concorrer a brindes. Em Pernambuco, os setores que mais continuam gerando vagas formais são os de tecnologia e saúde. Como detalhe agora, Ana Rebeca Passos. Setores como tecnologia e saúde continuam despontando como os principais geradores de vagas de emprego formal em Pernambuco. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, divulgados mensalmente pelo Ministério da Economia, apontaram as 40 profissões de nível superior que nos últimos 18 meses apresentaram um estoque de vagas crescente, onde 15 são referentes às áreas de tecnologia e saúde, além de um destaque para a educação e a aviação. Com relação às ocupações de nível superior listadas pelo CAGED, destacam-se cirurgião dentista, clínico geral, piloto de aeronaves, médico generalista, engenheiro de aplicativos em computação, professor de desenho técnico, professor de nível médio na educação infantil e supervisor de telefonistas. Para trabalhadores de nível médio e superior incompleto, a realidade é similar. Dentre as 40 posições agrupadas, destacam-se agente indígena de saúde e de saneamento, porteiro de locais de diversão, guardador de veículos e caldeireiro de chapas de ferro e aço. Em contrapartida, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, realizada pelo IBGE, apontou que o Nordeste possui mais de 3 milhões de pessoas desocupadas. Os dados são referentes à terceira semana de julho. Entre o mês de maio e o período em questão, 806 mil pessoas perderam emprego com carteira assinada na região. Ana Rebeca Passos, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigada, Ana, pelas informações. E vamos agora aos números da Covid. Caruaru registrou nas últimas 24 horas 135 novos casos da Covid-19. Na verdade, confirmou, né? O total de casos na cidade chegou a 5.905. Foi registrada também uma nova morte e o total subiu para 272 mortes.
Os recuperados somam 5.486 pacientes. A Secretaria Estadual de Saúde registrou 225 novos casos. Agora, Pernambuco totaliza 113.183 casos, sendo mais que 88 mil casos considerados leves. O estado teve 22 novas mortes, o que elevou o total para 7.270 vítimas da Covid em Pernambuco. E de acordo com o Ministério da Saúde, são mais de 3,3 milhões de casos confirmados em todo o país, mais de 108 mil mortes e mais de 2,4 milhões de pessoas recuperadas. E em Garanhuns, a Secretaria de Saúde do município ampliou a oferta de testes rápidos para pacientes com sintomas da síndrome gripal e nos serviços de saúde do município que atendem casos suspeitos aí da doença. Agora os testes vão ser realizados em unidades básicas de saúde que fazem parte do programa Saúde da Hora. Nesses locais o horário de funcionamento foi estendido. Também a realização de testes nas unidades situadas na área rural do município. Nesse segundo caso, o objetivo é que a população destas localidades precise se deslocar para realizar o procedimento. Ao todo, 12 unidades da cidade passam a ofertar os testes rápidos. Outro dispositivo que contará com os testes vai ser o Centro de Atendimento para Enfrentamento à Covid. Em Garanhuns, será instalado um centro do tipo 2 para atendimento de casos suspeitos e confirmados da infecção. Tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei que visa obrigar instituições de longa permanência de idosos, como abrigos, que realizem testes periodicamente os moradores das instituições, além de funcionários e colaboradores também. O projeto tem o objetivo de prevenir e reduzir a transmissão do vírus entre pessoas com mais de 60 anos que estão nesses locais. O projeto é de autoria do deputado Sérgio Vidigal e, segundo o parlamentar, por viverem em um lar coletivo, os idosos estão ainda mais vulneráveis a contrair a doença. O texto da matéria aponta que os testes devem ser realizados independentemente de os residentes ou funcionários apresentarem os sintomas da doença. Em caso de suspeita ou confirmação de contágio, devem ser providas aí as condições de isolamento e tratamento. Pelo texto, a obrigatoriedade de testagem vai valer enquanto durarem os efeitos da emergência de saúde pública decorrente da pandemia. Também está sendo analisado pela Câmara dos Deputados o projeto que prevê o direito de professores e educadores de centros de educação infantil, privado ou conveniados, a receber o auxílio emergencial de R$ 600. O projeto determina o pagamento para os profissionais que tenham uma renda inferior a 2 salários mínimos e foram dispensados aí do trabalho durante a pandemia. Pelo texto em análise na Câmara dos Deputados, a medida também vale para aqueles que tiveram o contrato suspenso e ficaram sem remuneração. Outro ponto destacado no projeto é o pagamento do auxílio durante 6 meses. Segundo o texto, o auxílio seria estendido caso após os 6 meses ainda haja necessidade por parte aí do beneficiário e esteja ainda valendo o estado de calamidade. 7h12. Outro projeto que está em tramitação trata de repasse de recursos durante a pandemia. Laís Florencio é quem explica os detalhes do projeto. Os valores apreendidos por policiais em investigações de corrupção e lavagem de dinheiro podem ser destinados para as secretarias estaduais de saúde se o projeto de lei que está na Câmara dos Deputados for aprovado. A matéria determina que, caso seja aprovado, o projeto tem validade até o fim do ano. Ainda de acordo com o texto, o repasse deve ser feito em até 48 horas da apreensão do dinheiro. Além disso, se o portador do dinheiro for considerado inocente no fim do processo, o mesmo deve receber a devolução dos bens e direitos. Também deve ocorrer a correção dos valores. Laís Florencio, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Muito obrigado, Laís. E uma pesquisa realizada pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia apontou que 80% das mulheres em idade fértil foram acometidas por um mioma. Entre as causas que podem levar uma mulher a ter mioma está o fator genético, que pode aí ser passado de mãe para filha. O índice de massa corpórea da mulher, quando está acima de 30 anos, e a incidência ainda pode ser maior em mulheres negras. Os miomas são tumores benignos que não apresentam características cancerígenas, mas podem desencadear problemas na saúde reprodutiva. Além disso, segundo especialistas, a retirada do mioma só vai ser indicada em casos que a saúde da mulher é afetada. 7h14, a Câmara pode aprovar um projeto de lei que vai permitir laudo permanente para o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Segundo o projeto, a permanência vai tornar desnecessárias exigências
burocráticas relativas ao documento, facilitando a vida das famílias. Segundo o autor do projeto, o deputado da Vitória, o transtorno do espectro autista não é passageiro nem intermitente, mas acompanha a pessoa pelo resto da vida, mesmo que haja melhoras em seu desenvolvimento. 714 está sendo realizado pela Universidade de Pernambuco, o PE, e a Universidade Católica de Pernambuco, a Unicap, e o programa Intercâmbio Sem Sair de Pernambuco. O objetivo é atender a demandas geradas pela pandemia de Covid-19. O novo projeto é permitido que alunos da UPE cursem um semestre na Unicap e obtenham a equivalência acadêmica das disciplinas estudadas no período. A criação do programa responde a uma demanda emergencial, mas a aposta é para ir além do momento. De acordo com a Universidade Católica, os estudantes da UPE que tiverem condições financeiras e participarem do programa devem fazer o pagamento das mensalidades durante o semestre de intercâmbio. Os que forem atendidos por programas sociais terão o mesmo tratamento dos bolsistas da instituição de ensino. Quem desejar participar do intercâmbio deve, entre o terceiro e o penúltimo semestre de seus cursos, será permitido cursar até 6 disciplinas. As inscrições começam em 28 de agosto, quando os estudantes interessados devem acessar o site da Unicap e também enviar a documentação. Vamos aqui na pauta 14, olha, de forma remota, a Universidade Federal Rural de Pernambuco e o IFPE retomaram as aulas das instituições. Quem explica os detalhes para a gente é Gabriela Mendes. As Universidades Federal Rural de Pernambuco, UFRPE, e o Instituto Federal de Pernambuco, IFPE, deram início à retomada das aulas de forma remota, sem previsão de retorno à modalidade presencial devido à pandemia da Covid-19. No IFPE, as aulas começaram ontem para o Campi Abreu e Lima, Afogados da Ingazeira, Barreiros, Cabo de Santo Agostinho, Garanhuns, Ipojuca, Igaraçu, Olinda, Pesqueira, além de Palmares e Vitória de Santo Antão. Não haverão aulas presenciais. Para os alunos dos polos de educação à distância, as aulas começam na próxima quarta-feira, dia 19. No Campus Paulista, a retomada ocorre no dia 24 de agosto. Já nos campi Belo Jardim, Caruaru, Jaboatão dos Guararapes e Recife, as aulas serão retomadas no dia 31. Na UFPE, a previsão é de que as aulas dos estudos continuados emergenciais tenham início na próxima segunda-feira, dia 24. Para os alunos da Universidade Rural de Pernambuco que não têm equipamento eletrônico para acompanhar as aulas, a instituição ofereceu um auxílio de R$ 1.380, dividido em 4 parcelas, para a compra de dispositivos como tablets e computadores. De acordo com o anúncio feito pelo governo de Pernambuco no dia 13 de agosto, permanecem suspensas as aulas presenciais da educação básica e do ensino superior até pelo menos dia 31 de agosto, devido à pandemia do novo coronavírus. Anteriormente, o decreto que suspendia as aulas tinha o dia 15 de agosto como prazo final. Gabriela Mendes, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigada, Gabriela, pelas informações. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Jornal da Cidade. Você está ouvindo o programa Jornal da Cidade. A apresentação Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. Casa Nova Construção. Faça suas compras sem sair de casa pelo site casanova.com.br. Sua casa nova também no digital. É momento de reconstrução e claro que você conta com a Casa Nova. Aproveite as melhores ofertas e prazos que preparamos para você. Porcelanato Elizabeth Extra 50x50, R$ 29,90. Piso Elizabeth 34x34 Extra, só R$ 18,90. Gabinete para cozinha Polyclass, R$ 349,90. Furadeira Black & Decker, apenas R$ 129,90. Compre seus materiais na Casa Nova com auxílio emergencial e pague pelo aplicativo Caixa Tem. Casa Nova Construção, em Caruaru e Santa Cruz. Todos nos sentimos inseguros neste momento. Com quem trabalha nas eleições não seria diferente. A Justiça Eleitoral tem a maior consideração por você, mesário voluntário. Vai oferecer toda a segurança para que você exerça essa função importantíssima para a nossa democracia. Seja um mesário voluntário. Se você não faz parte do grupo de risco para o coronavírus, entre no site do Tribunal Regional Eleitoral do seu estado e veja como fazer sua inscrição.
Você receberá tudo o que a lei prevê: alimentação, folgas, treinamento online, equipamento de proteção e materiais para esterilização. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. Sismuc Regional, Trabalho e Luta. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau. Telefone 81 3723 6542. Olá, eu sou a Aline Portela e toda terça-feira a gente se encontra no Manhã Cidade, na coluna Carreira e Valor, com dicas de empreendedorismo e carreiras. Contamos com a sua audiência aqui na Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Hora certa. Apoio. Ecolavagem. Lave o seu carro e estofado, respeitando a natureza. Telefone 81 99555 7305. Na Rádio Cidade, 7h20. Já estamos de volta com o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. Casa Nova Construção. Faça suas compras sem sair de casa pelo site casanova.com.br. Sua casa nova também no digital. Muito bem, estamos de volta. Daqui a pouco você tem aqui no Jornal da Cidade as informações de uma operação da Polícia Federal em Pernambuco e também os detalhes de como será a cobertura da eleição 2020. Já temos até o debate, o primeiro debate da eleição vai ser aqui na Rádio Cidade. E foi realizada ontem uma assembleia pelos trabalhadores dos Correios com o objetivo de decidir se a categoria entraria ou não em greve. Para saber sobre o resultado da reunião e como os trabalhadores dos Correios vão proceder de agora por diante, vamos conversar com um representante em Caruaru do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios, Telégrafos e Similares. Em Pernambuco, Ginkelly Silva. Bom dia, Ginkelly. Foi uma noite, né, de assembleia e o que foi que vocês resolveram? Bom dia, Renata. Bom dia, Mário Flávio. Bom dia. Ontem foi a assembleia, né, aconteceu em todo o país. Os 36 sindicatos se reuniram em assembleia e aí a categoria decidiu decretar greve, né? Greve mesmo. Vocês estavam em estado de greve, né? Já tinham apresentado uma pauta de reivindicações. Se eu não me engano, envolveu uns 70 cláusulas. Era isso, Gin? Isso, a gente estava em estado de greve, né, desde junho, que a gente vinha negociando com a empresa, e aí não teve outra alternativa, até pelo vencimento do nosso acordo coletivo, que foi no último dia 31 de julho, então a gente decidiu decretar essa greve. Mas a gente ressalta que as reivindicações desse ano não é por busca de nenhum direito a mais, e nem questão salarial, reajuste salarial, e sim pela manutenção do nosso acordo coletivo, a manutenção dos nossos direitos. Porque a proposta ridícula que a empresa apresentou para os trabalhadores foi a retirada de 70 cláusulas do nosso acordo coletivo. Nosso acordo coletivo hoje ele é composto de 79 cláusulas, então a proposta da empresa é a retirada de 70 cláusulas. Acabar com então, quase todo, quase né? tudo praticamente, né? E o que é que vocês destacam, Gin, de principal? É quase tudo, mas o que é mais gritante nisso tudo? Olha, o que é mais gritante são, por exemplo, o auxílio para filhos especiais, que a gente tinha um auxílio quando o trabalhador dos Correios tinha um filho especial, um auxílio creche, que era um valor pago a mais para que o trabalhador pudesse colocar o filho, a trabalhadora, né, no caso, a trabalhadora que fosse mãe solteira, não são todos os trabalhadores, nossos tickets de refeições. Hoje, se o trabalhador adoecer, por exemplo, e não puder trabalhar 5 dias no mês, então são descontados 5 vale-refeição. Então, assim, o trabalhador está doente e não precisa se alimentar, retirado dentro dos tickets de alimentação nas férias. Então, como se nas férias o trabalhador e sua família não precisassem também se alimentar. E assim, dentre outros, né? Essas são as mais gritantes. Vocês param todos os serviços ou fica algum em atividade para o público em geral, Jim? Assim, como hoje é o primeiro dia da greve, né, a gente ainda vai fazer a avaliação da adesão
de quantos trabalhadores aderiram a esse movimento, e a partir daí a empresa deve montar um plano de contingência para manter os serviços mais essenciais, né? Que é a entrega de SEDEX, né? Aquela que é medicação, que é para os hospitais, entendeu? Então esses serviços mais emergenciais a empresa deve manter. Hoje, quem precisar de algum serviço que não esteja funcionando, não tem o que fazer, é esperar os Correios tentarem aí negociar com vocês, né, em relação a isso. Isso, infelizmente, né, mais uma vez, né, sempre quando tem greve dos Correios, a população é quem mais sofre. Mas aí, nesse momento de intransigência do governo federal, a gente pede à população que tem que aguardar. Infelizmente, não tem outro caminho, certo? Como eu falei no início, não é uma greve por reivindicar nada, é por manter os direitos. Se a empresa viesse com a proposta, o reajuste é 0, mas a gente não vai retirar nada, a categoria tinha aceitado. O governo mas, federal... dessa forma... Então... Odinho, o governo federal tem uma agenda, né, inclusive, que discute muito a privatização de algumas estatais. E vira e mexe aparece o nome dos Correios por lá. Como é que vocês avaliam essa situação? A gente sabe que os Correios, eu acho que ele está no topo da lista de privatização do governo federal. Por quê? Porque é uma empresa que ela dá muito dinheiro, é uma mina de ouro. Então, assim, tem muitos empresários, tem empresas internacionais que estão querendo comprar os Correios. Então, assim, a gente sabe que é uma empresa, a empresa mais antiga do Brasil, é um patrimônio do povo brasileiro, tá certo? E essa enxugada de direitos, essa retirada de direitos, né, não é por acaso. É para que a empresa fique mais atrativa financeiramente. Para quem for comprar a empresa, que ele compre com menos direitos, com menos trabalhadores. Então, tudo isso faz com que a empresa fique mais atrativa para a iniciativa privada poder comprar essa empresa. Hoje, vocês já vinham aí, né? Essa situação dos Correios, ela já vem se arrastando aí há um tempo, né? O déficit de carteiros, enfim. Vez ou outra, vocês estão fazendo mobilizações. Veio a pandemia, vocês sofreram bastante, né? Inclusive, a gente falou sobre isso aqui na Rádio Cidade, a questão de quando a pessoa era afastada, todo mundo era, e aí não tinha desinfecção de prédio, enfim. Aí é como se fosse depois da queda o coice, né? Ainda vem esse tipo de coisa, né? Isso, na verdade, esse ano a gente tem sofrido o que a gente não sofreu há muitos anos, né? E agora culmina, né? A cereja do bolo é a campanha salarial. Porque lá no início, lá em março, quando começou a pandemia, o governo federal decretou que os Correios eram um serviço essencial. E a gente, de fato concorda. Né? Muita gente precisa do serviço dos Correios. E nesse período de pandemia, os Correios tiveram um aumento das suas postagens de encomenda em torno de 200%. Porque as pessoas no isolamento social, o comércio fechado, o que ela recorria era as compras à internet. E quem entregava eram os Correios. Mas aí, primeiro, lá em março, foi aquela briga para a gente conseguir os EPIs. Tivemos que entrar com medida judicial e tudo mais. Para você ter uma ideia, desde março que a gente vem trabalhando todo sábado e domingo para manter um equilíbrio aí, uma certa qualidade na entrega dessas encomendas. Aí assim, a gente presta um serviço, os trabalhadores estão à disposição trabalhando, aí quando chega na campanha salarial, a empresa vem com essa proposta de retirada de direitos. Então assim, é um absurdo, né? Para um trabalhador que já vem sofrendo tanto, já vem trabalhando tanto, com esse déficit de funcionários, já que há anos a gente vem informando isso, vem brigando contra isso, agências sucateadas, veículos sucateados. Então, assim, é um absurdo o que estão fazendo com a empresa de Correios e Telégrafos no Brasil. Agora, a gente recebe aqui, só para a gente encerrar, algumas mensagens, né? O pessoal já começa a mandar mensagem aqui, dizendo, mas rapaz, num momento como esse, né, de pandemia, uma greve, não seria melhor esperar um pouco? O que você diz às pessoas que mandam essas mensagens aqui para a gente? Veja, por incrível que pareça, né, por ironia do destino, o ano passado, quando fizemos uma greve, essa greve foi julgada pelo TST, e no julgamento, o próprio ministro lá, que estava sendo relator do processo, ele deu uma validade do acordo coletivo por 2 anos. Esse acordo era para valer até dia 31 de julho de 2021. Parece que ele estava adivinhando que ia ter essa pandemia esse ano. Então, assim, foi até uma vitória para a categoria, né, saber que esse ano não ia precisar lutar, brigar, fazer greve, porque é muito desgastante para a gente. Mas aí a empresa inconformada, no final do ano, começo desse ano de 2020, a empresa vai ao Supremo Tribunal Federal pedindo uma anulação da cláusula que tratava da validade do acordo coletivo. Então o Supremo, de forma
forma liminar, ele suspende essa área e coloca para um ano de novo. Então, desde janeiro que a gente vem brigando lá no Supremo Tribunal Federal para estender essa validade do acordo coletivo até o ano que vem. Aí veio a pandemia. Com a reforma trabalhista que teve em 2017 e a negativa da ultratividade, nosso acordo coletivo, por essa liminar, né, do Supremo, ela diz que o acordo que é vencido, ele tem que ser renovado, porque senão a empresa não é obrigada a pagar mais os direitos. Então, agora, dia 31 de julho, como o acordo venceu, então a empresa já começou a suspender vários direitos. Trabalhadores que recebem esses auxílios, como eu falei, para filhos especiais, já não estão recebendo. Trabalhadores que tiraram férias agora esse mês, a empresa já está cortando os tickets desses trabalhadores. Trabalhadores que estão se afastando por licença médica, a empresa já está cortando a alimentação. Então, assim, a gente está até de forma forçada a ir para essa greve, porque a empresa está tirando tudo o que ela estava prometendo. Então, assim, ela fez a proposta da retirada dos direitos, a gente não assinou o acordo, então ela de forma unilateral está tirando esses direitos. Então, assim, não tem como a gente esperar. A gente queria muito que não tivesse campanha salarial esse ano, que a empresa não mexesse nos direitos, não fazer uma greve nesse momento tão delicado, mas infelizmente a gente está sendo diretamente prejudicado com essa retirada de direito de forma unilateral por parte da empresa. Então não resta outra alternativa a não ser decretar essa greve. Tá certo. Jim Kelly representando aqui a categoria, né, e Correios em greve a partir de hoje. Obrigada, viu? Boa sorte aí no movimento. Obrigado. A gente que agradece poder explanar para a população e falar que essa greve não é uma greve por reajuste salarial, não é uma greve por mais direitos, é uma greve para manter o que a gente tem. E a gente pede esse apoio, essa compreensão da população. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Muito bem, muito obrigado. É bronca. Muito bem, olha, a partir de hoje a agência da Caixa vai reduzir o horário de atendimento das agências bancárias. O horário agora será das 8 da manhã à 1 da tarde para os atendimentos de serviços essenciais. Mesmo com o pagamento do Bolsa Família e do auxílio emergencial, a Caixa emitiu uma nota em que afirma que as pessoas não precisam madrugar nas filas e que todos que chegarem nas agências durante o novo horário de funcionamento vão ser atendidos. Segundo a Caixa, os cidadãos também vão poder acessar os serviços dos bancos por canais digitais. E ainda de acordo com a instituição, os serviços estão disponíveis em aplicativos para acesso às informações e transações de cartões de crédito, FGTS, benefícios sociais e habitação. Só espero que a Caixa melhore também o funcionamento do aplicativo, porque de todos os bancos é o pior aplicativo que tem. 7 horas e 32 minutos. Os proprietários rurais de todo o Brasil já podem realizar a declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural de 2020. Quem explica como essa declaração pode ser feita é o delegado adjunto da Receita Federal em Caruaru, Manuel Bernardino de Moraes. A multa para quem não entregar até o dia 30 de setembro será de 1% sobre o imposto devido, sendo a multa mínima de R$ 50. O contribuinte poderá baixar na página da Receita o programa, preencher e transmitir pela internet até o dia 30 de setembro. Ressalte-se que está isento do Imposto Territorial Rural a chamada pequena gleba rural, isto é, aquele imóvel de até 50 hectares, localizado no polígono da Seca ou na Amazônia Oriental, ou ainda até 100 hectares, o imóvel localizado na Amazônia Ocidental. Ressaltando-se que essa isenção só é cabível para o contribuinte que explore o imóvel sozinho ou com auxílio da própria família, não sendo permitida a contratação de mão de obra permanente. Saliente-se ainda que o proprietário, para ser isento, ele não poderá possuir outro imóvel na zona urbana. Muito bem, então aí as explicações, né? E outro documento que os proprietários rurais devem ter atenção é o certificado de cadastro de imóvel rural, que começou a ser emitido também, viu? Fique atento. Robson Nielso tem os detalhes agora pra gente.
Começou nesta segunda-feira a emissão do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural de 2020, por meio deste documento que comprova a regularidade do imóvel rural no Sistema Nacional de Cadastro Rural, base de dados do governo federal, gerenciada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Para que o documento seja válido, é necessário que a taxa de serviços cadastrais esteja quitada, o que pode ser feito na rede de atendimento do Banco do Brasil até o dia 15 de setembro. O valor é diferenciado conforme o tamanho da área. Caso a quitação não ocorra até a data limite, haverá cobrança de multa e juros. A emissão eletrônica do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural poderá ser feita pela internet a partir do banner que foi publicado no site do INCRA e ainda na Sala da Cidadania Digital. Robson Nielson, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê. Muito bem, a Polícia Federal em Pernambuco deflagrou na manhã de hoje a Operação Além Mar, que investiga esquema de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Estão sendo cumpridos 139 mandados de busca e apreensão e 50 mandados de prisão, 20 prisões preventivas e 30 prisões temporárias por aproximadamente 630 policiais federais expedidos pela 4ª Vara Federal aqui de Pernambuco. Os mandados são dirigidos a endereços e pessoas localizadas em 13 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e São Paulo. Foi determinado pela Justiça Federal o sequestro de 7 aviões, 5 helicópteros, 42 caminhões e 35 imóveis urbanos e rurais, além de fazendas ligadas aí aos investigados e ao esquema criminoso, além do bloqueio judicial no valor de 100 milhões de reais. 4 organizações criminosas autônomas atuando em conexão viabilizavam o esquema de tráfico internacional de drogas investigado, por meio do qual toneladas de cocaína foram exportadas para a Europa via portos brasileiros, especialmente o Porto de Natal. A primeira, estabelecida em São Paulo, promove reiteradamente a internação da cocaína pela fronteira com o Paraguai, transportando-a via aérea até o estado de São Paulo e distribuindo a droga no atacado para organizações criminosas estabelecidas no Brasil e na Europa. A segunda, estabelecida em Campinas, também em São Paulo, parceira do anterior, recebe a cocaína internalizada no território nacional para distribuição interna e exportação para Cabo Verde e Europa. A terceira, estabelecida em Recife, é integrada por empresários do setor de transporte de cargas, funcionários e motoristas de caminhão cooptados e prevê a logística de transporte rodoviário da droga e o armazenamento de carga até o momento da sua ocultação nos contêineres. A quarta organização criminosa, estabelecida na região do Brás, em São Paulo, atua como banco paralelo, disponibilizando rede de contas bancárias para a movimentação de recursos de terceiros de origem lícita mediante controle de crédito ou débito, cujas restituições se dão em espécie a partir de TEDs, inclusive com compensação de movimentação à vida no exterior, ou seja, em dólar. Prisões em flagrante e apreensões de drogas ao longo das investigações caracterizaram um modus operandi dividido em 3 fases: internação da cocaína pela fronteira com o Paraguai e armazenamento no interior de São Paulo, transporte interno da droga para as regiões de embarque marítimo e armazenamento em galpões, transporte internacional mediante embarque da droga em navios de carga. Durante a fase sigilosa das investigações, foram presas 12 pessoas e apreendidas mais de 11 toneladas de cocaína no Brasil e na Europa, relacionadas aí ao esquema criminoso. Dentre esses presos estava um grande traficante que permaneceu foragido na Justiça Brasileira por 10 anos e era procurado pela Polícia Federal e pela National Crime Agency do Reino Unido. Ele foi preso em Jundiaí, em São Paulo. Mesmo diante da situação da emergência pública e do isolamento social imposto, o esquema criminoso não foi interrompido, tendo sido apreendidos entre os meses de março e julho mais de 1,5 tonelada de cocaína. Só repetindo aqui o que foi apreendido hoje pela Justiça: 7 aviões, 5 helicópteros, 42 caminhões, 35 imóveis urbanos e rurais, além de fazendas, e 100 milhões de reais. No Recife, inclusive, um dos mandados envolve um dono de posto de gasolina. Renata. Pois é, 7 horas e 39 minutos. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Jornal da Cidade.
Você está ouvindo o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. Casa Nova Construção. Faça suas compras sem sair de casa pelo site casanova.com.br. Sua casa nova também no digital. Mês dos Pais, Brisa Móvel. Neste mês de agosto, o chip pré-pago da BrisaNet oferece uma promoção para você. Contrate a oferta Brisa Mais 2,5 GB por R$ 29,99 ao mês e ganhe dados em dobro durante 12 meses mediante a renovação mensal. Ainda não usa o chip Brisa Móvel? Então, adquira já o seu. Procure a loja BrisaNet mais próxima de você ou acesse brisanet.com.br. Brisa Móvel é BrisaNet, levando o mundo até você. A Mude Comunicação transforma o seu jeito de se comunicar. Invista em sua empresa, invista em comunicação, gerenciamento de redes sociais e desenvolvimento de identidade visual. Nosso contato 981747503. Mude Comunicação. Na Belágio, você encontra a mais alta tecnologia no tratamento da calvície, transplante capilar e cirurgia plástica. Faça sua autoestima brilhar sem precisar ir para longe, de forma segura e com um especialista. Utilizamos a técnica FUE fio a fio e Preview Long Hair, sem precisar raspar a cabeça. Agende já pelo 99208-8125. Belágio, praticando bem-estar para que você viva o seu estilo. Médico responsável, Dr. Tiago Lins, CRM 16212. Hora certa. Apoio Ecolavagem. Lave o seu carro e estofado, respeitando a natureza. Telefone 81 99555 7305. Na Rádio Cidade, 7 horas e 41 minutos. Já estamos de volta com o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. Casa Nova Construção. Faça suas compras sem sair de casa pelo site casanova.com.br. Sua casa nova também no digital. 7 horas e 41 minutos, estamos de volta com o Jornal da Cidade. O Departamento Penitenciário Nacional autorizou a realização de visitas virtuais nos presídios federais por intermédio da Defensoria Pública da União. A portaria foi publicada no Diário Oficial. O documento também estabelece regras nos atendimentos presenciais de advogados, que serão limitados a 4 agendamentos por dia, com duração de 30 minutos, exceto os casos urgentes. Para isso, as penitenciárias devem reforçar a frequência da higienização dos locais destinados a esses atendimentos. O DEPEN ainda mantém suspensas as atividades presenciais de educação, trabalho, de assistência religiosa e as escoltas realizadas nesses presídios, como medida de prevenção e controle de riscos de disseminação do novo coronavírus. As escoltas de requisições judiciais e inclusões emergenciais daquelas que, por sua natureza, precisam ser realizadas também serão liberadas. A portaria determina ainda que as penitenciárias devem adotar as providências necessárias para promover o máximo isolamento dos presos maiores de 60 anos ou com doenças crônicas durante as movimentações internas nos estabelecimentos. 7h43, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou as resoluções com as novas datas do calendário para as eleições de 2020. Alex Murphy traz as informações do que muda esse ano. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com Onassis Cordeiro, ele que é chefe de cartório da Zona Eleitoral, a 105ª Zona Eleitoral aqui em Caruaru. Onassis, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade e conte pra gente mudanças nas eleições municipais deste ano, né? Quais são? Bom dia, obrigado pelo convite. Pois é, né? Além da questão da data, né, que isso aí já é sabido por todos, que a eleição ela foi prorrogada para primeiro turno 15 de novembro, segundo turno 29 de novembro, tá certo? Algumas medidas de segurança também serão adotadas para evitar o tumulto dentro dos locais de votação, tá certo? E assim também evitar um risco maior de contágio pelo coronavírus. Por exemplo, nós vamos fornecer, a Justiça Eleitoral vai fornecer para os mesários todo o material de apoio para garantir a sua segurança durante o processo de votação. A exemplo de máscaras, a exemplo de álcool em gel e outros equipamentos de segurança que o TSE entenda que são necessários para serem utilizados por esses mesários. Também vamos adotar um protocolo, tá certo? Um protocolo
de atuação dentro dos locais de votação, como esse eleitor vai ser recebido dentro do local de votação, como vai se dar a sua permanência nas filas, o distanciamento que esses eleitores deverão ter um do outro e como vai ocorrer também a sua entrada na sessão eleitoral, sua identificação e o seu voto. Tudo isso, como já falei, para garantir a segurança tanto dos eleitores como dos mesários dentro da sessão eleitoral. Diferente das outras eleições, esse ano não vai ter a biometria, não é isso, Onassis? Isso. Como uma medida de segurança adicional, né, o TSE entendeu que a identificação biométrica ela torna o processo eleitoral mais seguro. Porém, na situação atual, traria um risco maior de contaminação, tanto aos eleitores como aos mesários. Em razão disso, o TSE decidiu que não vai haver, esse ano específico, não vai haver identificação biométrica em todo o Brasil. Os eleitores vão votar se valendo do seu documento de identidade oficial, tá certo? Que vai ser apresentado aos mesários, que farão sua identificação e ao final do processo de votação, esse eleitor assina o caderno de votação como ocorria antes da identificação biométrica. Onassis, sobre a regularização de título de eleitor, né? Ainda está com esse processo de regularização, como é que está esse sistema? Olha, a regularização do título de eleitor ela era possível até a primeira semana de maio. Aqueles eleitores que não conseguiram fazer a regularização do seu título e porventura estejam com situação no cadastro suspensa ou cancelada, esses eleitores vão ter que aguardar até a primeira ou segunda semana de dezembro para comparecer novamente ao Fórum Eleitoral e solicitar a regularização do seu cadastro. Aqueles eleitores que estão em situação regular, mas estão com débito, devendo multa, esses podem votar normalmente, lembrando que para poder ter acesso à certidão de quitação eleitoral, eles precisarão antes quitar esses débitos. Ok, Onassis, muito obrigado por suas informações. Conversamos aqui com Onassis Cordeiro, ele que é chefe de cartório da 105ª Zona Eleitoral aqui em Caruaru. Alex Murphy, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigado, Alex. E ainda falando da eleição 2020, a Rádio Cidade saiu na frente, realizando reunião para tratar sobre debate nas eleições municipais. Também entrevistas, enfim, como será a nossa cobertura. João Neto traz agora os detalhes desta reunião realizada aqui na sede da emissora com representantes dos pré-candidatos a prefeito de Caruaru. A reunião aconteceu na emissora. De acordo com a legislação eleitoral, deve ser assegurada a participação de candidatos dos partidos com representação no Congresso Nacional de no mínimo 5 parlamentares. Se encontram nessa situação os pré-candidatos Delegado Lessa, do PP, Marcelo Rodrigues, do PT, Rafier Delon, do PSD, Raquel Lira, do PSDB, Tony Gel, do MDB e Zé Queiroz, do PDT. As regras do debate serão apresentadas no dia 3 de setembro, às 3 horas da tarde, na sede da emissora. O grande debate será realizado no estúdio no dia 18 do mesmo mês. A ordem das entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Caruaru foi decidida por meio de sorteio, na presença dos assessores dos candidatos. A ordem sorteada foi a seguinte: a primeira entrevista será no dia 28 de setembro, com a atual prefeita Raquel Lira. O assessor Henrique Oliveira avaliou a definição da data da entrevista. Todas as regras foram colocadas, todas as datas foram apresentadas e agora trabalhar para apresentar-se à rádio, apresentar-se ao povo de Caruaru no momento oportuno. No dia 29 de setembro será a vez de Eric Lessa. O representante Jorge Xavier destacou a importância da reunião. Com essas definições, a gente já pode começar a se programar, né, definir as agendas e, assim, visto a importância que as rádios e as redes sociais terão nessa campanha, né? No dia 30 é a vez de Marcelo Rodrigues. Segundo o assessor Américo Rodrigo, o momento é importante para a população conhecer os candidatos. Para que os caruaruenses possam conhecer as propostas dos candidatos, né, e da candidata, e também para que os candidatos possam expor suas ideias. No dia 1º de outubro, o entrevistado será Tony Gel. O assessor Marcelo Kumaru elogiou a Rádio Cidade pela iniciativa. De já juntar os representantes dos candidatos para fazer um calendário, um ano atípico, onde o contato através das mídias sociais, através da rádio que tem um link direto
com as redes sociais, e aí vai ter um efeito muito positivo. E a rádio tem esse link com a rede social, eu acho que será um sucesso. Parabéns à rádio pela iniciativa. No dia 2, a sabatina será com José Queiroz. O representante Marcílio Santos avaliou a reunião de forma positiva. Iniciativa louvável de uma programação bem antecipada e se antecipando aos fatos das eleições de 2020. Coisa boa de programação, porque também programa o pré-candidato de suas datas, de suas entrevistas e dos seus debates aqui na Rádio Cidade. Dia 5 de outubro é a vez de Rafier Delon. De acordo com Lélio Pagioro, a expectativa para os debates é grande. Essa vai ser uma eleição diferente, né, por conta da pandemia. Então vai ser a eleição do rádio, da TV e da rede social. Então, quanto mais oportunidades os candidatos tiverem para mostrar o que eles pretendem para a cidade, melhor. Os pré-candidatos a vice-prefeitos também serão contemplados. As entrevistas acontecem entre 13 e 21 de outubro. Se houver segundo turno, os 2 candidatos serão entrevistados nos dias 23 e 24 de novembro. A ordem das entrevistas será decidida por meio de sorteio, na segunda-feira, dia 16 de novembro, às 3 da tarde, em reunião na sede da emissora, com representantes das 2 candidaturas. O advogado eleitoralista Marcílio Kumaru, que será o consultor jurídico da Rádio Cidade durante as eleições 2020, destacou o compromisso dos candidatos com a cobertura da emissora. Os representantes dos candidatos já estão se reunindo, se comprometendo com as entrevistas, os debates e, de acordo com a legislação, cumprindo todas as regras, né, de igualdade e respeito à uniformidade, a igualdade no tratamento do veículo de comunicação que vai dar a todos de acordo com a lei. O diretor de produção e programação da Rádio Cidade, o jornalista Mário Flávio, destacou o interesse da Rádio Cidade com os debates e entrevistas a pré-candidatos neste momento tão importante para a população. A gente quer contribuir com o processo eleitoral e para isso já marcamos, né, seremos a primeira emissora a realizar o debate da eleição e também entrevistas, agendas dos candidatos, enfim, para que a população fique bem informada e possa fazer seu julgamento para decidir no dia da eleição em quem ela vai votar. Muito bem, né, Renata? O candidato... Arregaçar as mangas que o trabalho começar o trabalho. E lembrando que o candidato do Partido Unidade Popular, o Rafael Vanderlei, mesmo não tendo representatividade na Câmara dos Deputados, como determina a lei, ele vai participar da série de entrevistas que a Rádio Cidade vai fazer aqui entre os dias que foram citados aí na reportagem. A gente vai passando para vocês direitinho aí as datas com o decorrer da nossa programação. É apenas o primeiro dia, né, Renata, de muitos que virão aí de cobertura jornalística. Muito bem. E ao longo da nossa programação hoje vocês vão ter outros detalhes. Vamos seguindo aqui com a pauta 21, Twitter, Facebook, YouTube Brasil. Vão ter que retirar do ar até hoje as publicações que têm informações sobre a menina de 10 anos que engravidou após um estupro. A determinação veio da Justiça do Espírito Santo. A decisão veio após uma ação civil pública protocolada pela Defensoria Pública do Estado, que apontou os links que a instituição julgava que colocavam em risco a menina e a família dela. A extremista Sara Giromini, mais conhecida como Sara Winter, chegou a publicar o nome da vítima, contrariando o que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essas publicações entraram na ação da Defensoria e deverão ser retiradas do ar pelas plataformas. E a avó da menina de 10 anos estuprada pelo tio deve ser investigada. O motivo, Jorge Brandão explica agora. A criança que está grávida de 5 meses morava com os avós. As assistentes sociais que ouviram a menina relataram em depoimento que ela afirmou que deseja interromper a gravidez e que só de tocar no assunto entra em desespero. Para entender o caso com profundidade, a Promotoria da Infância e da Juventude de São Mateus decidiu investigar pessoas ligadas a grupos políticos que poderiam ter ido até a casa da família para pressionar a avó a não autorizar o aborto. O Ministério Público também vai investigar áudios de conversas de pessoas que estariam pressionando a família da criança a não interromper a gravidez. Na decisão que determinou interromper a gravidez, o juiz concluiu que a vontade da criança é soberana, ainda que se trate de incapaz, tendo a criança declarado que não deseja dar seguimento à gestação, que foi fruto de um ato de extrema violência que sofreu. Jorge Brandão, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.
Ainda falando sobre esse caso, um abaixo-assinado virtual está pedindo que a comunidade católica Porta Fidei seja processada por ter ido até o Hospital Cisã, em Recife, para pedir que a criança não interrompesse a gravidez. Até o fechamento dessa matéria, o manifesto já tinha mais de 81 mil assinaturas. O abaixo-assinado está disponível no site change.org e justifica que a comunidade quebrou o sigilo garantido à menina e divulgou o local onde a interrupção da gravidez seria realizada, levando pessoas a se aglomerarem, o que levou a vida da criança e da família a correrem risco. Até o momento não há uma declaração da comunidade em relação ao ocorrido no Recife sobre o abaixo-assinado. Inclusive a página da instituição está fora do ar no Facebook. Vamos mudar de assunto, Mário Flávio, vamos falar de futebol para encerrar esse Jornal da Cidade. Isso mesmo. Santa Cruz tem um novo desafio hoje pelo Campeonato Brasileiro da Série C após 13 dias sem partidas. Vanduí Braga traz os detalhes do jogo entre Santa e 13 da Paraíba. Bom dia, Vanduí. Bom dia, Mário. Bom dia, Renata. E um bom dia a todos que estão acompanhando o Jornal da Cidade. Hoje vamos falar do Santinha. O tricolor joga às 8 da noite contra a equipe do 13 da Paraíba. Sua segunda partida pela Série C do Campeonato Brasileiro. E você acompanha tudo aqui na Rádio Cidade. O Santa Cruz, na primeira rodada, empatou contra o Paysandu pelo placar de 0-0. Essa partida deixou o tricolor acumular 5 partidas sem vitória. Esse confronto tem um retrospecto positivo para o tricolor. A equipe está invicta contra o 13 há 21 anos, jogando no estádio do Arruda. A última derrota ocorreu na Copa do Brasil de 1999. Na minha opinião, a chave dessa partida está no ataque do Santinha. A comissão de frente precisa colaborar com o restante do time. O atacante Pipico já não marca gols há 6 jogos. Torcedor, essa tarde não teremos o nosso tradicional futebol na cidade, já que estaremos transmitindo o jogo da Champions League entre o PSG da estrela brasileira Neymar e o RB Leipzig da Alemanha. A bola rola a partir das 4 da tarde. Vanduí Braga, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê. Valeu, Vanduí. Então, lembrando, 4 da tarde, né, a gente vai transmitir o jogão aí entre PSG e o RB Leipzig da Alemanha. Vale vaga na final da Liga dos Campeões e todo mundo aí, pelo menos boa parte dos brasileiros, torcendo aí pelo Neymar. Tá? E à noite tem o jogo do Santa. Você vai acompanhar tudo hoje na Rádio Cidade, Renata. Muito bem. Vamos embora, Mário Flávio. As mensagens a gente lê no Manhã Cidade, né? Que a gente já está estourando aqui. A Rádio Cidade, emissora do grupo AJS de Comunicação, o Jornal da Cidade, tem a edição de Laís Florencio, a produção é de Ana Rebeca Passos, Scarlett Lima e Jorge Brandão, a edição de áudio e imagens é de Paulo Silva e Adilson Tavares. Os trabalhos técnicos de Wagner Alex, Fábio Bela e Márcio Diego. A criação visual é de Rodrigo Miranda. A direção de produção e programação é do Mário Flávio. E a direção de jornalismo é de Renata Torres. A direção administrativa de Rodolfo Silva e a direção geral é de Adolfo José. Tenham um ótimo dia, não saiam daí que a gente volta bem rapidinho, vai trocar de roupa, bem ligeirinho para começar o Manhã Cidade. Bom dia a todos. Você ouviu na Rádio Cidade o programa Jornal da Cidade. A apresentação Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. Casa Nova Construção. Faça suas compras sem sair de casa pelo site casanova.com.br. Sua casa nova também no digital. ZYI 785 Rádio Cidade Caruaru, FM 99,7, uma emissora do grupo AJS de Comunicação. Que no Unicompra tem preço baixo a semana inteira. Segunda e terça é dia da carne. Cortes especiais e selecionados pra você. Quarta tem mais sabor porque é dia de padaria. Frutas sempre fresquinhas é na Quinta Verde. O gostinho do final de semana chega na Sexta do Peixe. E no sabadaço tem desconto especial no cartão Unicompra. Unicompra vem! A semana inteira aqui tem preço baixo. A máscara. Usar a máscara é respeitar o esforço feito para chegar até aqui, lembrando que ainda não vencemos esta guerra. Usar máscara é saber que sem vacina vamos ter que conviver por um tempo com este novo normal. É aceitar que ainda não temos uma cura, mas temos uma proteção.
Usar máscara é um dos cuidados que precisamos ter, porque ainda temos um inimigo presente. Usar máscara, higienizar as mãos e manter o distanciamento é a regra que todo mundo precisa cumprir. Porque só com prevenção e responsabilidade se pode encarar essa e vencer. A máscara é um sinal de respeito a você e ao próximo. Em uma luta tão difícil, usar máscara é defender o certo, ficar a favor da vida. Use máscara. Por você, por mim, por todos. Governo de Pernambuco. Estamos de portas abertas para receber você e sua família, seguindo todos os protocolos de segurança determinados pelas autoridades sanitárias. Venha celebrar a vida e viver bons momentos na Pousada da Paixão, que fica dentro do Teatro de Nova Jerusalém, o maior ao ar livre do mundo. Aqui você se conecta com a história e com a natureza. Informações pelo WhatsApp 81 99673 0805. Eu, Ana Rebeca Passos, jornalista, te convido a acompanhar o Feminina todas as sextas-feiras, das 2 às 3 da tarde. E na bancada, Renata Torres, Carol Cazé e Laís Florencio para um bate-papo recheado de alma feminina. Todas as sextas, às 2 da tarde, e a gente espera por vocês. Casa do Serralheiro. Portas e janelas de alumínio. Perfis de alumínio. Nas linhas Búzios. Engenharia de 8mm e 10mm. Box. Linha 25. Módulo prático. Perfis de PVC. Nas cores branco e amadeirado. Ferragens e fechaduras. Casa do Serralheiro. O melhor preço da região. Avenida Leão Dourado 13A. São Francisco. Caruaru. Telefone 81 3722 7628. Hora certa. Apoio. Armazém Lacerda. Agora com delivery. 989981712. Suas compras de mercado estão no Armazém Lacerda. Rádio Cidade 8 e 1.